Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui estreando o nosso canal, né? Como eu falei, um canal que tenta trazer um pouco de reflexão, um pouco de bom senso, né? E vamos discutir vários assuntos do futebol, a política, tudo que vem acontecendo aí, tá? E para começar, vamos aproveitar o momento para falar sobre a seleção brasileira. A Copa do Mundo está chegando, né? Você já tem sua televisão, já comprou sua camisa da seleção brasileira? É isso aí, é preciso comprar. Se você ainda não tem, eu vou deixar no link, o link na descrição ou nos comentários, tá? É, que eu sou associado aí da Amazon para você aproveitar as ofertas que tem lá e dar essa força aí também no nosso trabalho, tá bom? Vamos lá. A seleção brasileira jogou ontem. Eu tenho sido bastante crítico com relação à seleção do Tite. Acho que de um ano, de 2 anos a um ano mais ou menos para cá, ele conseguiu encontrar uma cara para o time, conseguiu dar um equilíbrio para o time. É um time que defende bem e um time que ataca bem também. Agora, né? Desses 2 anos para cá, né? Ele já havia tentado várias formas de jogar com 4 atacantes, né? Uma linha de 4 atacantes mesmo, assim, apenas 2 no meio campo. E o time não ia evoluindo, até que surgiu aí a garotada da Olimpíada, né? Os campeões olímpicos, os bicampeões olímpicos, na verdade. Né? E aí ele trouxe para a seleção. Antony, descobriu Rafinha, o Paquetá começou a surgir muito bem também, que já é um pouco de antes o Paquetá, mas foi encontrada uma posição boa para ele, que na minha opinião ele deveria jogar como segundo volante, certo? Também pode jogar em outras posições, aberto pela esquerda, aberto pela direita, ou pelo meio, ou como até um falso 9 se for preciso, né? Um jogador bem versátil. Na parte defensiva eu acho que não deixa a desejar, mesmo a gente tendo uma carência aí de lateral direito. O lateral esquerdo para mim deveria ser o Arana, mas ele se machucou. Então acho que até aqui de certa forma estamos bem servidos aí de lateral esquerdo, mas eu preferiria o Arana, né? O Homem Arana, como dizem alguns aí. E o que aconteceu? Com o meio-campo do Brasil, a gente tem ali o Casemiro, que é o nosso cão de guarda, né? E faltava ali um segundo volante. O Fred não vinha jogando tão bem como segundo volante. Depois que a garotada entrou no time, parece que ele se soltou um pouco mais. Isso eu acho que fez bem para ele. Mas, como eu falei, ainda prefiro o Paquetá jogando como segundo volante. E vou já explicar por quê. O Paquetá, como segundo volante, ele não é apenas um volante, ele também é um articulador. Um articulador, a moda não é exatamente como a moda antiga, de um jeito mais moderno, que arma o jogo por dentro, né? Distribui o jogo. E ele tem essa dinâmica interessante aí no meio campo da seleção, certo? Ele pode ser peça fundamental para o Hexa vir ou não, certo? Quando ele joga aberto, ele faz a função ali de ponta, né? Por um lado ou pelo outro. Como jogador, como um meia, estilo camisa 10 ali, centralizado, perto do atacante, ele joga bem também, mas ele é aquele cara que está um pouco mais à frente. E ele vindo como segundo volante, ele arma o jogo de trás. Hoje em dia as equipes elas jogam muito dessa forma. Ataca, né, em bloco e se defende em bloco. Não é mais como antigamente, que você tinha uma divisão. O zagueiro lá atrás, o meio campo aqui, o meia um pouco mais na frente e os atacantes lá na frente. No ataque mesmo. Não é mais assim. Se você parar para observar os jogos, principalmente os times da Europa, as seleções europeias, elas jogam num campo reduzido, de 30 a 40 metros mais ou menos, como dizem aí
os comentaristas de futebol, né? Nesse espaço aí de 30 a 40 metros e atacam em bloco e se defendem em bloco. Então a seleção que está atacando, quando ela está atacando, quem passou a ser o armador do time? São os volantes, né? E se você tem um volante que sabe jogar, ou os dois que sabem jogar e sabem fazer essa função de ocupar espaços, porque não se marca mais como antigamente, né? Se ocupa espaço. Você ocupando espaço, o adversário não consegue perfurar ali sua defesa. Então o Paquetá ele tem que jogar nessa função de segundo volante, porque ele arma o jogo de trás, entendeu? Ele tem esse espaço para olhar o jogo e também aparecer como elemento surpresa, que é um ponto a mais para o nosso time, claro, entendem? Acho que vamos ver até a Copa do Mundo o que o Tite pode fazer, né? O que ele vai pensar em fazer com esse problema da seleção, né? Problema que pode se tornar uma solução, né? O Paquetá para mim é o camisa, deveria ser hoje o camisa 10, porque é o cara que vai pensar o jogo da seleção, não é o Neymar. O Neymar é aquele cara que agride, né? Agride no bom sentido, né? Aquele cara que vai atacar ali a linha de fundo, que vai pro drible, que vai para tentar fazer o gol, que até ele tem uma boa capacidade de armação, mas o Neymar ele tem um problema muito sério que é mexer com o psicológico dele. Quando mexem com o psicológico dele, ele não consegue jogar. Ele não consegue. E ele não consegue armar também, né? É um jogador muito frágil psicologicamente. Então, o Paquetá é mais importante para essa seleção do que o Neymar. Escrevam isso. Agora, saindo do meio campo e indo para o ataque, nós estamos bem servidos, né? Antony, Rafinha, o próprio Neymar, que pode cair ali pela esquerda. Aí o centroavante, eu gostaria de ver o Pedro, mas o Richarlison também tem dado conta do recado, um jogador que se aprimorou, um jogador que vem cumprindo bem esse pedido do Tite de centroavante, né? Tem se saído muito bem, tem finalizado muito bem, aparece como um centroavante mesmo ali no momento que precisa, né? E eu gostaria de ver o Pedro, mas o Richarlison está contribuindo bem, bem legal mesmo para isso aí, né? Nessa função. Então é o seguinte, acho, minha opinião, minha reflexão aqui, acho que a seleção ela precisa necessariamente de um armador como o Paquetá ali, no momento é o que nós temos. O Ganso acho que dificilmente vai para a Copa, né? Mas temos o Paquetá, prefiro ele como o segundo volante, ele é a peça fundamental da seleção brasileira, certo? E quando a seleção não, quando ele não está no time ou ele está fora dessa função, o time não joga bem. Ontem contra a Tunísia, no primeiro tempo a seleção brasileira jogou com duas linhas de 4, tradicional 4-4-2, duas linhas de 4, dois atacantes lá na frente, Neymar e Richarlison, né? Paquetá fechava quando defendia, quando a seleção defendia, ele fechava a linha de 4 pela esquerda, o Rafinha fechava aqui pela direita. Nessa formação, o Brasil conseguiu criar pouco, porque a gente precisa de um articulador por dentro. Nós precisamos de um articulador jogando por dentro, né? O que aconteceu? O primeiro gol do Brasil foi de um lançamento do Thiago Silva, se eu não me engano, que lança uma ligação direta, um lançamento até o Rafinha que se desloca em diagonal e cobre o goleiro com uma cabeçada. Depois vem a Tunísia, empata, que inclusive achei uma certa bobagem da zaga, não prestou atenção ali, faltou concentração. Não pode pegar gol de uma seleção como a Tunísia, com todo respeito aos tunisianos, mas não pode, né? Temos creio que uma das melhores zagas do mundo, não pode, né? Não só a zaga, como o sistema defensivo também.
né? O segundo gol do Brasil também foi um momento de esperteza ali, num lançamento e de esperteza também do Richarlison, né, que se deslocou, entrou em diagonal de dentro para o lado, né, saiu sozinho e pôde fazer o gol no goleiro. Mas percebam, houve uma ligação direta também. Veio a bola dos zagueiros para o Rafinha, que estava aqui próximo do meio campo. Ele virou, olhou um pouco, olhou para frente, deu alguns passos com a bola e lançou nas costas da defesa para o Richarlison, que foi e fez o segundo gol. O terceiro gol foi de pênalti, acho que não tem nada a falar sobre isso. E o quarto gol, que é aí que vem o interessante. O quarto gol partiu do momento em que o Paquetá, que estava na ponta direita, trocou de posição com o Neymar. O Neymar foi para a ponta esquerda, o Paquetá veio para o meio e aconteceu a articulação. Não houve mais uma ligação direta, e sim houve uma troca de passes ali que sobrou para o Rafinha fazer o terceiro gol da seleção, e daí para frente foi show de bola. Depois, no segundo tempo, entrou uma moçada, o jogo já estava dominado, né? Aí vem Everton Ribeiro e tal, que jogou relativamente bem também. Creio que o Everton Ribeiro vai para a Copa. É um nome que pode, um jogador que pode também fazer uma função ali de meia, mas o Everton Ribeiro ele tem uma característica própria, que ele joga pelo lado direito, na ponta direita. Ele não é meia central articulador, ele é um meia de ponta direita, que joga para dentro e volta para a ponta, e agride a área também. O jogo dele é esse aí, não tem como colocá-lo em outra posição, certo? E aí, no segundo tempo, foi mamão com açúcar, né? O Pedro veio, fez o gol dele de centroavante, a bola bateu para lá, bateu para cá, sobrou para ele e ele marcou. É o gol de centroavante, o cara que está ali para fazer isso mesmo, né? E acho que foi um bom teste, né? Ontem para a seleção, poderia ter se saído melhor por conta desses pontos aí que eu estou levantando, né? A seleção precisa desse meio articulador por dentro, entre os volantes, porque aí o cara ele vê o jogo de frente e ele arma o jogo de frente, entende? Nada contra o nosso segundo volante lá, o Fred, mas ele não tem a mesma característica que o Paquetá tem, ele não tem a mesma versatilidade que o Paquetá. Opa, enrolou a língua, a mesma versatilidade que o Paquetá tem, né? Não tem. É bom jogador, mas não tem. Então precisamos que o Tite corrija esse ponto. Espero que ele tenha esse entendimento, né? E possa armar a nossa seleção forte, com essa articulação por dentro. Os pontas já são sensacionais aí, Antony, Rafinha, Neymar, ainda tem o Felipe Coutinho que pode ir também aí, pode jogar por dentro, pode jogar pela ponta também, né? E o centroavante que a gente tem, antes a gente não tinha, agora a gente tem dois, certo? Acho que essa é a minha análise, certo? Temos uma boa defesa, um bom meio campo no sentido de marcação, mas falta essa transição, né? Esse toque de bola, esse envolvimento ali para que a bola chegue nas pontas e as pontas, com esse envolvimento com o meio, possa chegar ao centroavante e finalizar. Acho que se forem corrigidas dessa forma, o Brasil consegue chegar à final e trazer o Hexa. Eu estou esperançoso. Resta saber se o Tite vai conseguir refletir sobre isso e enxergar aí os nossos defeitos e virtudes da seleção brasileira e dos jogadores e suas características, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deem essa força aí no canal, compartilhem,
cliquem nos comentários ou na descrição, que eu vou deixar os links da Amazon, que é para vocês poderem comprar, verem as ofertas e tal, e dar essa força aí para mim também nesse sentido. Valeu? Aqui é Isaú Pimenta, do canal Bom Senso. Valeu, um abraço e até a próxima.